Boa noite, gente. Classmaker Educação aqui novamente com vocês. Essa quarta-feira estamos trazendo aí a Daniela Costa para a gente conversar aí sobre todas aquelas questões do Covid. Qual foi o impacto de tudo isso na educação? Lembrem-se que a gente já fez uma live com um tema para a gente estar analisando esses números, como tudo isso aconteceu e qual a importância, né? Olharmos para trás e vermos aonde nós erramos para que a gente consiga melhorar o que nós faremos. 2021, ao que tudo indica, vai ser a mesma coisa, estamos na mesma situação e precisamos agora olhar um pouquinho para trás para ver o que a gente pode mexer e fazer uma análise, né, com relação à educação, a nossa curva no gráfico educacional em função da pandemia, tecnologia, enfim, um monte de coisa. Então, isso é muito interessante para a gente estar tendo esse bate-papo, entendermos como é que foi. Eu estou vendo várias pessoas comentando que está muito difícil fazer uma reflexão com relação a esse ano, mesmo estando acontecendo as coisas agora, muitas pessoas falecendo, pessoas com parentes, então cada dia a gente tem uma notícia nova, então é muito importante a gente conseguir estar falando um pouquinho sobre isso. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, nós trouxemos aqui da Classmaker Educação a Daniela Costa, fantástica, para falar com a gente sobre esse assunto, e o Alexandre Mesquita, que também está aqui com a gente. Para começarmos, eu vou fazer a abertura, como vocês já sabem que acontece, vou passar a nossa agenda, ok? Depois eu vou passar para o Alex, que ele vai dar o aviso do curso do Igor, que já está acontecendo, e aí nós vamos passar para a Dani. E a Dani, lógico, né, que ela já sabe, eu já falei que o nosso público, assim, é um pessoal que gosta de ouvir as coisas, eles querem criar aquela coisa, assim, né, com os palestrantes, com o pessoal que vem. Então a Dani vai falar um pouquinho da trajetória dela. Ela vai conversar, ela vai contar, e assim, gente, vocês já sabem, interajam com a gente nos comentários, a gente entende que são várias as reflexões, a gente sabe disso, então interajam, quiserem colocar uma reflexão, de repente algum comentário para a gente fazer um bate-papo com todo mundo junto, vai ser bem bacana, ok? Então vamos lá. Vocês já me conhecem, eu sou a Carla Luquezig, sou diretora de projetos da Classmaker Educação, e eu vou passar para vocês a agenda. Então vamos lá. Hoje é nossa última live. Nós vamos dar uma paradinha aí para recesso, ok? Nesse período de festas. E planejamentos, né? Eu e o Alex fazendo os planejamentos para 2021. O pessoal vai pegar bastante coisa nova, bastante coisa diferente que a gente está fazendo aí a programação. Então, nós vamos parar e vamos voltar no dia 11 de janeiro. Dia 11 de janeiro é uma segunda-feira. Nós vamos voltar em janeiro e já vamos abrir com a live sobre o que de fato são tecnologias educacionais. E quem vai estar comandando essa live é o Alexandre Mesquita com vocês. No dia 13 de janeiro, vamos estar com a Graça Graúna, conversando sobre literatura indígena. Gente, eu vou usar assim uma frase para essa live. Será mágica. Vocês vão adorar. Vai ser assim fantástica, tá? Lembra daquela pegada do Sebastian Gerlich, que falou sobre a tecnologia como ponte entre culturas diversas? A gente vai nessa pegada, mas ela tem umas coisas diferentes. Gente, vocês vão adorar. Vocês vão adorar essa live. Eu estou muito curiosa. Para o dia 18 de janeiro, nós vamos estar com a Sônia Alegretti, novamente fazendo as nossas reflexões para o ano, ok? Então, a nossa live com a Sônia Alegretti vai ser no dia 18 de janeiro, é uma segunda-feira. Então, nós vamos aí estar falando sobre o presencial ao online, os desafios enfrentados pela escola durante a Covid-19. Então, é bom que a gente tenha assim, diversos painéis, enfim, diversas ações para que a gente consiga trabalhar com tudo isso de informação, né? E refletirmos, ok? No dia 20 de janeiro, continuando aquela sequência de lives falando sobre as dificuldades cognitivas, dificuldades na escola, dia 20 nós vamos estar aqui com a doutora Lilian Papis, fonoaudióloga com especialização em educação, e a live dela vai falar sobre os principais distúrbios da comunicação em criança. Ela vai falar sobre o som, sobre o problema do processamento central auditivo, aquela questão do som receber uma imagem e ele ser pronunciado de outra forma, como que isso influencia na alfabetização. Ela tem experiência com adultos e com crianças dentro desse painel, ok? No dia 27 de janeiro,
Veja, dia 25 de janeiro, gente, é uma segunda-feira, é o feriado do aniversário de São Paulo. Nós não marcamos até agora nada para esse dia. Nós vamos esperar um pouquinho chegar janeiro para a gente sentir como é que tá, para a gente conseguir ter um feeling aí, conseguir ter um termômetro. E dependendo de como for, a gente coloca uma live no dia 25 de janeiro, tá? Se não, nós pulamos e vamos para o dia 27, que é a quarta-feira. E nós vamos sair uma... Tá bom, voltou. Tá ok, gente. É Saiu uma mensagem tecnologia, aí. é tecnologia. Saiu a mensagem que o OBS desconectou, agora disse que ele se conectou. Tá bom, tá bom. Bom, pessoal, agora eu vou Maravilha. deixar com o Alex, ele vai falar aí um pouquinho sobre o curso do Igor, e ele vai falar os dois aí, duas aulas, um aí, ele vai passar para vocês, não tem a data ainda, vamos estar resolvendo a data, mas para vocês já saberem que ele vai acontecer. Antes de mais nada, nossas lives ficam gravadas e o dia seguinte elas sobem para o nosso canal no YouTube, o canal da Classmaker Educação. Então, assim, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para vocês serem avisadas quando vocês têm um vídeo, enfim, novo. E o que é importante, é no canal do YouTube que vai estar acontecendo esse curso que o Alex vai estar conversando com vocês, ok? Então é importante que vocês se inscrevam lá. Por favor, também dá um curtirzinho lá na nossa página do Facebook, Classmaker Educação. Nós estamos nas redes sociais, estamos no Instagram também, no LinkedIn. Onde mais? Facebook é a nossa rádio, a Rádio Classmaker. Rádio Classmaker está 11.900 educadores. Então, gente, entra lá também. Vocês podem também interagir com a gente. Subimos o podcast dessas lives, também são transmitidas na nossa rádio. Então, quem não pode estar vendo, depois a gente transmite pelo rádio podcast e você pode estar ouvindo tudo o que aconteceu. Me mandaram uma mensagem hoje que não conseguiram estar visualizando a live com a doutora Márcia Barreira, da BD, que esteve aqui da PAI. Então, é assim, nós tivemos um probleminha técnico e a gente não conseguiu subir a live para o YouTube, ok? Então, amanhã nós vamos estar subindo essa live da Márcia. Vamos estar subindo a live da Dani, que vai estar fazendo a live com a gente hoje. E acho que é isso, né, Alex? Tem alguma outra live que não deu tempo da gente subir? Eu não lembro agora. Olha, até o momento não. Então, vamos Tá, deixar bem claro para o pessoal o seguinte: as lives que ocorreram nessa semana, elas vão demorar um pouquinho para subir. Geralmente a gente sobe ela no dia seguinte, mas devido a esse probleminha técnico que a gente teve, a gente está pedindo aí para vocês aguardarem uma semana, que certeza mesmo é que na próxima semana, essas lives que ocorreram durante a semana agora, elas estejam disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Para você ficar por dentro e não perder assim que a gente subir a live, é só você entrar no nosso canal da Classmaker Educação lá no YouTube, clica no sininho, assim que a gente subir a live, você já vai receber um comunicado. Se você tem o YouTube, o aplicativo do YouTube no seu celular, assim que a gente subir, você já vai receber uma notificação, tá ok? E, geralmente, se você não tem também, quando você vai acessar o seu canal do YouTube, a sua página no YouTube, ali no navegador da internet, já aparece também no sininho a notificação que no canal da Classmaker Educação há lives disponíveis para você assistir, ou seja, há conteúdo novo, ok? Bom, desculpa, pessoal, eu acabei já falando diretamente sobre a questão de subir as lives e acabei não dando boa noite para vocês. Então, boa noite, Carla, boa noite, Dani, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Carla, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite a você também que está aí nos escutando, seja em qualquer lugar que você esteja, uma boa noite para você e tudo de bom para ti, tá ok? Bom, vou falar um pouquinho aqui para vocês em relação ao curso que está rolando aí de gamificação, que a galera que assistiu ao vivo adorou, e quem está assistindo depois também ali pelo nosso canal do YouTube também está gostando bastante. A gente já tem comentários ali da galera falando sobre, dando a sua opinião sobre o curso, falando as questões, fazendo algumas discussões. Então, você que ainda não assistiu a aula 1 do curso sobre gamificação com o professor Igor Arnaldo, acessa lá o nosso canal do YouTube e reveja aí o que rolou nessa aula. Lembrando para vocês que esse curso ele foi dividido em 3 encontros, onde no dia 8 de dezembro o professor falou sobre o círculo mágico. Então, ele trouxe para a gente o que é gamificação, o que é o conceito de jogo, e ele apresentou também o porquê que a aula 1 se chama Círculo Mágico. Então, você tem curiosidade em saber o que é o Círculo Mágico?
acessa lá o nosso canal no YouTube e assiste aí a aula 1. No dia 12 de janeiro, agora, pessoal, dia 12 de janeiro, é o que eu falei na live, é o que eu falei, desculpa, na aula 1, lá com o professor Igor Arnaldo. Lembre-se, dia 12 de janeiro, você lembra aí das 12 Casas dos Zodíacos, para quem assistiu aí Cavaleiro dos Zodíacos, é um fã, aí só lembrar das 12 aí. Então, dia 12 de janeiro, mês 1, bora lá, Casa de Ares. Casa de Ares não, Casa de Ares. Gamificando, vamos aprender aí sobre gamificando. Em fevereiro, gamificação na prática e casos de sucesso, tá ok? O curso é gratuito e quem fizer os 3 dias de curso, quem participar dos 3 dias, irá ganhar um certificado de participação, aí estará comprovando que, de fato, conhece já os conceitos de gamificação, ok? A live, a aula ela é feita no nosso canal no YouTube, ela não será feita aqui no Facebook, então você precisa, de fato, estar lá conectado ao YouTube para conseguir assistir às aulas. Lembrando que, durante a aula, nós vamos soltar para vocês um link onde vocês vão colocar aí os dados de vocês e iremos emitir o certificado para vocês, tá ok? E ali vocês também colocam que estão participando. Fechado isso, hoje nós vamos falar aqui com a nossa amiga Daniela, a Daniela Costa, ela aí que é doutoranda da PUC São Paulo aí em Educação Currículo e é coordenadora da pesquisa TIC Educação no cetic.br e no nic.br. Se eu tiver falado das siglas de forma equivocada, por favor, me corrija, Dani, tá ok? Então, é muito importante, pessoal, que a gente venha saber aí quais foram os impactos que a Covid trouxe na educação. Lembrando para vocês que na semana passada a gente teve uma live a qual falou sobre que na verdade foi até mesmo um questionário, né? Se sua escola estava preparada para essa pandemia. Então, a primeira pandemia na era digital, a sua escola estava preparada? Então, a gente veio trazer esses dados aí para vocês refletirem. E hoje, dando continuidade também a essa questão, nós vamos falar agora sobre os impactos da Covid na educação em 2020, onde a Dani traz para a gente informações riquíssimas, dados riquíssimos do quanto essa pandemia influenciou no processo de ensino e aprendizagem durante o ano de 2020. São dados importantíssimos. Dani, por gentileza, se apresenta. Mais uma vez, obrigado. Se apresente, por gentileza, para a gente. Conta um pouquinho da sua trajetória aí, para que o pessoal conheça um pouco mais sobre você, sobre a sua experiência profissional, pessoal, o que te motivou a seguir essa área e como que foi que você chegou onde você está hoje. Dani, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite. Bom, boa noite para quem está no Brasil. Se a gente tiver alguém assistindo fora do Brasil, então, bom dia, boa, boa tarde. Mas, então, antes de tudo, eu já agradeço ao Alexandro, à Carla, por esse convite. Muito bom estar aqui com vocês. E, nossa, fico lisonjeada com esses elogios todos aí. E eu espero contribuir com os dados que eu trouxe hoje. Mas antes de falar desses dados, falar sobre o impacto da Covid na educação, que é o nosso tema de hoje, então eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu comecei na educação por uma questão de ausência. É o seguinte, eu tinha que passar da escola que eu estudava, no ensino fundamental, para uma outra escola, uma escola pública de ensino médio. E quando eu cheguei nessa escola, eu já não tinha matrícula mais para o ensino médio normal, né, dito normal, só para o ensino profissionalizante no magistério. E eu aceitei a matrícula no magistério entusiasmada. Mas 4 anos depois, quando eu terminei o magistério, eu não tinha mais só um entusiasmo, eu tinha uma profissão, eu tinha abraçado algo que eu gostava muito, né? Que era a educação e contribuir para a educação. Então, eu trabalhei em escolas públicas particulares, gostava muito de trabalhar em escola pública, porque lidar com as crianças, né? Todos os dias, aquela energia das crianças era algo que mexia comigo,
sabe? Então, passei um bom tempo trabalhando com educação, com ensino fundamental, no Fundamental 1, mas chegou um momento em que eu sentia a necessidade de produzir conteúdo para esses professores, para os meus colegas, para aquelas crianças, né? E produzir algo que fosse mais consistente, mais adequado ao contexto daquelas crianças, principalmente das crianças mais vulneráveis, das escolas públicas, que às vezes não tinham muitos recursos, assim. Então, eu fui para a faculdade de letras, entrar na faculdade foi uma outra missão na minha vida, assim, fiz faculdade com bolsa de estudos, e a faculdade de letras me trouxe e a licenciatura em língua portuguesa agregou ainda mais experiência para essa vivência na educação, e eu passei a produzir livros didáticos e paradidáticos para essas crianças. Então, eu passei 11 anos trabalhando numa editora. E foi um outro período muito gostoso e de muito, muito aprendizado, porque eu peguei justamente a fase em que a gente passava dos livros impressos para os livros digitais. Então, assim, foi ali que nasceu assim essa semente de falar, não, eu preciso entender essa relação entre educação e tecnologia, entender mais a fundo, né? É uma grande incumbência que eu tinha dentro da editora era estimular o hábito da leitura em crianças, adolescentes e junto aos professores também. E como é que eu fazia isso num momento em que a gente estava falando de migrar para um meio digital? Mas e se as pessoas não tinham acesso, né? Como é que a gente fazia isso? Então, eu fui atrás de cursos, aí eu comecei as pós-graduações na área de educação e tecnologia, design instrucional, educação à distância, enfim, e cursei um mestrado em comunicação e semiótica, justamente para falar dessas linguagens, né, da tecnologia enquanto linguagem. E, enfim, aí passou a ser o meu campo de estudo, de análise. Eu queria ser uma pesquisadora sobre isso e contribuir de outra forma para a educação agora, né? Eu contribuí como professora, depois na produção de conteúdo, mas eu queria me tornar uma pesquisadora e produzir dados, investigar a quantas andava essa relação da educação com a tecnologia. E aí eu fui trabalhar na própria PUC, no Departamento de Educação à Distância lá, e produzindo conteúdo para o ensino superior, enfim, fazendo formação de professores. E de lá eu passei para o emprego onde eu estou hoje, e para essa área que eu adoro, que é a produção de dados sobre o uso das tecnologias na educação básica, né? Então, eu trabalho no Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Eu vou até fazer uma coisa, eu vou projetar a minha apresentação aqui, porque aí daí para frente eu já começo a falar dos dados. Maravilha, Dani, fique à vontade. Bom, então, eu trabalho no Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Para quem não conhece, é uma entidade sem fins lucrativos que administra o registro.br. Todo mundo que tem um site, abre um site, pode ser uma pessoa física ou jurídica, né? Ela paga R$40 anuais para que ela tenha esse site .br, né? Todo mundo que tem um .br, um site .br, paga esse valor para o registro.br, que faz parte do NIC, e esse valor pago ele é revertido em outras ações para a sociedade. Então, o NIC.br é constituído por centros de pesquisa. Cada centro de pesquisa tem uma incumbência. Então, alguns vão lidar com a parte de códigos, né, codificação da web, então, HTML, enfim, a gente tem lá um escritório do W3C dentro do NIC, né, que é vinculado ao seu web. Tem um outro departamento que fala de segurança da informação, que é o CERT.br. Então, cada departamento do NIC é um centro de pesquisa e tem uma incumbência. O
CETIC.br, que é onde eu trabalho, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. O nome é muito grande, a gente fala só o apelido. Então, o CETIC.br ele tem a incumbência de mapear como a população, nos diversos setores sociais, seja na educação, na área da saúde, em empresas, nos domicílios, como é que a população se apropria dessas tecnologias. Então, de todos os departamentos do NIC, o CETIC é aquele que está mais próximo das pessoas, né? E do usuário, realmente, de internet, das carências e demandas e barreiras para o uso dessas tecnologias, assim como também das oportunidades de utilização dessas tecnologias. Eu coordeno uma pesquisa de tecnologia e educação lá no CETIC, então, juntando todo o fio aí, né, da minha narrativa de vida, assim, agora eu não trabalho mais com uma escola só, né, eu não sou professora de uma escola só, mas eu trabalho com muitos professores e muitos alunos, e a minha missão agora é contribuir, representá-los por meio de dados. É dizer, olha, os alunos da região X, eles precisam de atenção de políticas públicas aqui, porque lá está faltando a internet para eles, porque não chegou, porque os professores precisam de formação, precisam de apoio, enfim. Agora, a minha fala, na verdade, ela representa todas aquelas pessoas que estiveram na minha experiência de vida e que eu tenho muito orgulho de representá-las hoje. Eu espero que eu faça uma boa representação desse cenário da educação e dessa vinculação com a tecnologia no país. Bom, mas hoje, apesar de eu coordeno uma pesquisa que é a TIC Educação, mas hoje eu não vim falar dela. Hoje eu vim falar de um estudo que o CETIC produziu durante esse segundo semestre de 2020. São estudos especiais sobre esse momento de pandemia. Então, sobre o uso da internet nesse momento de pandemia. O primeiro estudo, que a gente chama de painel TIC-Covid, ele tratou das atividades na internet, então o uso da tecnologia para atividades diversas, né? Além desse uso das tecnologias para a área da cultura também, então acesso a shows online, acesso a podcasts, enfim, tudo que tem vínculo com cultura e entretenimento, e também de comércio eletrônico. Como é que as pessoas estavam utilizando essas tecnologias para compras online. Enfim. O segundo estudo, ele trouxe o acesso a serviços públicos online, que é uma outra área bastante relevante nesse momento, né? Nevrálgica, e principalmente com relação a acesso aos benefícios, né? Auxílio emergencial, por exemplo, como é que funcionava esse acesso à internet, ou a carência de acesso à internet, e ao mesmo tempo, esse vínculo, né, com esses serviços que estavam lá disponíveis somente via tecnologias. Né? Esse segundo estudo trouxe também dados sobre telesaúde, uma das áreas mais importantes nesse momento, e sobre privacidade. E os dados que eu venho apresentar hoje são da terceira onda desse estudo, que foi realizada, que trouxe como temas o ensino remoto e o teletrabalho. A gente vai chamar de ensino remoto e não de educação à distância, né? Porque a gente quer separar essas duas modalidades aí, né? A educação à distância, é uma educação já mais estruturada, né? Uma modalidade de estudo mais estruturada, com professores, tutores, enfim, formadores mais preparados, né? E o ensino remoto, ele mescla diversos tipos de atividades online ou impressas, mas que não foram tão estruturadas assim como na educação à distância. Então, foi emergencial. Agora a gente tem que fazer, entendeu? Então, em alguns momentos, inclusive, esse ensino acabou nem sendo o ideal, né? A gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas em termos de aproveitamento do uso das tecnologias para uma educação mais participativa dos alunos, enfim. Mas por diversos motivos que a gente vai refletir aqui, né? Bom, então, rapidinho, essa terceira onda, né, do painel TIC-Covid, realizada pelo CETIC,
ela aconteceu entre o início de setembro e outubro de 2020, e nós entrevistamos 2.728 usuários de internet com 16 anos ou mais. Então, foi aquela população que está em torno ali do início do ensino médio para frente, tá? E eu vou falando os dados, mas a Carla e o Alexandro podem me interromper se eles tiverem alguma pergunta, ou se o público tiver alguma pergunta também. Então, Maravilha. vamos começar Dani, eu vou aproveitar a ocasião Pode e falar falar. também para o público o seguinte. Pessoal, vocês que estão assistindo essa live nesse momento, estão participando dessa live, eu peço por gentileza que vocês compartilhem essa live, porque esse conhecimento é muito importante que ele esteja disponível também para outros educadores. Então, muitas das vezes, tem outros educadores que precisam ter acesso a esses dados, até mesmo para saber como proceder nesse ano de 2021 que entra, para ter insights de ações que podem ser realizadas aí durante 2021 para que a gente possa ter um planejamento mais eficaz e eficiente no ensino aí, porque precisamos, de fato, cuidar muito bem desse processo para os nossos alunos. Então, se você está assistindo essa live nesse momento, por favor, compartilhe essa live para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Ok? Dani, contigo. Obrigada. Obrigada, Alexandro. Bom, eu vou trazer alguns dados, mas posteriormente a essa live também, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição, e a gente tem outros dados sobre os quais a gente pode falar com mais profundidade. Mas, bom, então, tivemos esse período de aulas remotas, medidas emergenciais em relação à educação, fechamento das escolas, enfim. Então, mas como funcionou? Será que os alunos conseguiram, né, os estudantes conseguiram acessar essas aulas remotas? Né? Então, o primeiro dado que a gente traz é a porcentagem de usuários de internet com 16 anos ou mais que frequentam escola ou universidade, né, e que acompanharam aulas ou atividades remotas que foram ofertadas por essa escola ou universidade. Então, 82%, e é um número bastante significativo, desses estudantes, usuários de internet com 16 anos ou mais, acompanharam essas aulas ou atividades remotas. Né? Mas 18% não acompanharam essas aulas, e depois a gente vai ver os motivos pelos quais eles não acompanharam. Mas, se a gente parasse só nos 82%, daria a impressão de que está tudo bem. Né? Mas, nesse dado, a gente já verifica algumas questões importantes, né? E que merecem uma reflexão. Quem mais acessou essas aulas remotas foram aqueles que têm o nível superior, né? Como grau de instrução no nível superior. Então, a escolaridade já é um aspecto de grande diferenciação entre os usuários de internet. Quando a gente olha para a população brasileira, aqueles que têm nível superior acessam muito mais as tecnologias do que aqueles que têm um grau de instrução menor. E a gente verifica aqui que quem tem grau de instrução até o ensino fundamental, a proporção entre aqueles que têm grau de instrução até o ensino fundamental foi de 75%, então menor do que aqueles que têm um grau de instrução já de ensino superior. O mesmo acontece entre as classes sociais. Né? Há uma proporção maior de estudantes que acompanharam atividades online, né, atividades remotas, entre as classes AB, e ela é menor entre aqueles das classes D e E. Né? Então, 29% dos estudantes das classes D e E não acompanharam aulas ou atividades remotas. Né? E quais foram as mídias, né? Os meios de comunicação mais utilizados nesse período para acompanhamento dessas aulas ou atividades remotas? Em primeiro lugar, a gente tem os sites, redes sociais e as plataformas de videoconferência. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo agora aqui. Né? É uma live, é a transmissão de uma videoaula, é a interação via uma rede social, via um aplicativo de mensagem instantânea, enfim. Então, no topo, né, da lista,
nós temos essas plataformas, esses sites, e, enfim, esses serviços, né? Depois, como não podia deixar de ser, a gente já imaginava mesmo, nós temos os aplicativos. Tanto os aplicativos das escolas, das universidades, ou das próprias secretarias de educação. Então, a gente soube aí que tem diversas secretarias de educação, principalmente estaduais, liberaram aplicativos para os alunos, para os pais, né? E nesse 55% de alunos de estudantes que acompanharam atividades online via aplicativos, a gente tem também aqueles cujas escolas já tinham um aplicativo, principalmente nas escolas particulares. Mas é interessante que a terceira mídia mais utilizada foram os materiais impressos. Então, uma outra característica desse momento é essa multilinguagem, né? Essa mescla entre diversos meios de acesso a conteúdo, de acesso de transmissão a conteúdo, de conteúdos, né? Tanto os impressos quanto os digitais, né? Bom, e a gente teve também um pouco de canal de televisão, mas a porcentagem é muito menor do que das outras mídias, né? Quais foram as principais barreiras, né? Para quem assistiu às aulas, os estudantes que assistiram ou acompanharam essas aulas remotas, a principal dificuldade citada por todos eles foi tirar dúvidas com os professores. Grande parte deles citou a dificuldade em entrar em contato com os professores, tirar dúvidas, receber conteúdo, enfim. Desculpa. Mas é interessante quando a gente olha os dados por classe social, e novamente a gente verifica que há uma dificuldade para todos os estudantes, todos os professores, em adaptação a esse período, né? Até porque as tecnologias não estavam ainda universalizadas nas escolas, né? Principalmente nas escolas, nas universidades também, mas principalmente nas escolas de educação básica. Mas é importante frisar que, para alguns grupos sociais, essas dificuldades são mais intensas. Então, nas classes AB, por exemplo, uma dificuldade muito citada foi a falta de estímulo para estudar. Então, aqui, a gente tem uma questão mais vinculada à habilidade para estudar por meio das tecnologias, né? Estudar à distância, de forma remota, autogerir o próprio aprendizado, organizar o próprio conteúdo, são habilidades, né, que têm que ser desenvolvidas, e não é de uma hora para outra, né? Quando a gente fala em crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes e os jovens das universidades, muitas vezes falar, mas é um absurdo falar em habilidades digitais para esse pessoal, sobre esse pessoal, porque eles sabem tudo sobre tecnologia, o que não é uma verdade, né? Às vezes, o fato de consumir conteúdo nas mídias, né, nos aplicativos, nas redes, não quer dizer que se saiba extrair dessas tecnologias benefícios para o estudo, para o trabalho e para outras áreas, né? E muitas pessoas, muitos adolescentes, inclusive, eles consomem conteúdo, mas eles não produzem, né? Então, desenhando... Desculpa, Alexandre. Dani, eu só ia complementar. Então, desenhando uma estratégia pedagógica aqui, a gente pode dizer, então, que você vê aí um método expositivo onde, de fato, o pessoal só consome e ele não consegue construir nada. Ou seja, ele, em vez de estar Tudo bem que nem sempre ele vê conteúdos educacionais, vê mais conteúdos de entretenimento, mas ele está sentado como se estivesse numa sala de aula e só ouvindo, ou seja, só consumindo de fato. Ele, muitas das vezes, não consegue dialogar devido à falta mesmo de conhecimento em relação às tecnologias. Ele usa ela como se fosse a grosso modo, fazendo uma comparação bem grosseira. É como se fosse uma TV, só que na palma da mão, onde eu só consumo. Exatamente. A gente tem dois lados, Alexandre. Tem o lado dos alunos, às vezes, não terem essas habilidades de criação de conteúdo, criar, postar, compartilhar conteúdo, extrair desses conteúdos algo para ele, né?
E o que você está dizendo é muito importante também, porque a gente não tinha, antes da pandemia, nas escolas, nas universidades, também uma pedagogia, uma metodologia de ensino que colocasse o aluno enquanto um participante, um protagonista. Ele ia para a aula, assistia e depois ia para casa e acabou, entendeu? Então, quando veio a pandemia, muitas escolas, universidades colocaram no ambiente virtual a mesma dinâmica que tinha antes. Então, os alunos também não eram participativos, né? E isso é algo muito importante. Em qualquer meio, de qualquer forma, um dos principais aspectos da educação é a interação, é a troca, né? Não eu falo e você escuta, né? Então, é essa troca que é importante, que leva ao aprendizado, né? Então, falando em dinâmicas, em a gente pensar em um Windows 2021, é importante que os professores e alunos se adaptem também a isso, busquem formas de se capacitar, se formar, para fazer uma educação mais participativa, mais interativa, né? Agora, é importante também, linkando só com o dado, retomando aqui, a gente falar um pouco dessas desigualdades também. Nem todo mundo acessa da mesma forma e tem as mesmas oportunidades, né? Para os alunos das classes D e E, por exemplo, não era a falta de estímulo para estudar uma das principais barreiras, mas era a baixa qualidade de conexão à internet, e eles citam também a baixa qualidade do conteúdo das aulas, né? Então, que eles não conseguiam acessar as aulas, na verdade, já acessavam pedaços, às vezes, de aulas. Então, não era um acesso à educação, o direito de acesso à educação pleno, né? Então, isso é muito importante que a gente pense também. Quem é o aluno que está lá do outro lado? Qual é o contexto dele, né? Então, a gente tem que adaptar esse conteúdo ao aluno, né? A esse contexto. Sim, e é engraçado, né? Porque aqui você está apresentando para a gente dois extremos, né? Da classe A e da classe E. Então, um tem tecnologia, mas não tem estímulo para o conhecimento. O outro, ele não tem tecnologia, mas, compensação, o estímulo dele está ali, ele quer aprender. São coisas que realmente a gente precisa refletir em relação à questão de acesso aos meios tecnológicos e à motivação. Precisamos chegar no ponto de equilíbrio em ambos os extremos. Só que um requer muitos recursos financeiros. Ele não está ligado mais ao emocional, vamos falar assim. Já o outro está ligado mais à motivação, ao emocional, ao que te motiva para estudar ou como você o faz. É engraçado essa parte aí. Exatamente. Mas em ambos os casos a gente nota a importância desse ambiente escolar, né? De ter uma referência como educadores, enfim, de ter uma rede, né? E essa é uma outra diferença também. Geralmente nas classes AB, esses alunos que ficaram sem ir para a escola, eles contam também com uma rede, às vezes os próprios pais têm nível universitário, eles têm mais contato com amigos, com outras pessoas que podem auxiliar nesse estudo, né? Nas classes D e E, a gente conta com uma rede de apoio, às vezes um pouco mais limitada, né? Então, se essa criança, esse adolescente, jovem, ele não consegue acessar um professor, né, interagir com um professor, ele também não conta, às vezes, com o apoio de uma outra pessoa que possa mediar esse aprendizado, mesmo que ele queira fazer isso sozinho, né? Então, essas dificuldades vão se somando. É isso que a gente traz também nesse dado de motivos para não acompanhar aulas ou atividades remotas. Lá atrás eu falei dos 18% da população de usuários de internet com 16 anos ou mais, né, que disseram não acompanhar aulas ou atividades remotas durante esse período. E aí a gente foi perguntar para esses 18% por que eles não acompanharam, né? Grande parte deles, como a gente vê nesse gráfico, fala que a busca por um emprego foi o motivo para não conseguir acompanhar as aulas, né? Outro motivo também muito citado é o de precisar de cuidar de filhos, da casa ou de outros parentes, né?
e, novamente, a gente tem a falta de motivação para assistir às aulas. Porém, quando a gente olha para as classes C, e principalmente para as classes D e E, a gente vê que a necessidade de buscar um emprego, assim, ela é muito mais intensa entre essas classes, entre esses grupos, né, mais vulneráveis, do que entre aqueles das classes AB. Né? Então, na classe C, são 66% de estudantes que abandonaram as aulas remotas para buscar emprego. Nas classes D e E, 63%. No caso de cuidar de filhos, da casa, enfim, essa proporção para aqueles das classes D e E é de 58%, né? Contra 38% das classes AB. Então, é importante a gente ter isso em mente, assim, essas desigualdades, elas acabam se somando, se intensificando, e elas não estão restritas à tecnologia. Se a gente entregasse um dispositivo na mão de cada estudante e cada um deles tivesse uma internet super maravilhosa, né, isso resolveria uma grande parte dos problemas da educação remota, mas ela não resolveria na totalidade, porque a gente já falou sobre isso, a gente precisaria de habilidades para usar essas tecnologias, e a gente tem um grupo, né, de estudantes que passam por outras dificuldades, outras desigualdades que são persistentes na sociedade, né? Então, a tecnologia, o que eu quero dizer é que, apesar de falar muito dela, ela não é a chavinha lá de ouro que vai salvar tudo, assim, né? A gente ainda tem uma sociedade que precisa de políticas públicas mais efetivas, né, em diversas áreas, para que a gente tenha uma educação melhor, efetivo direito à educação, né? Mas as tecnologias, principalmente neste momento, elas contribuem, né? Elas podem contribuir para fazer chegar para os estudantes, ao menos, uma referência de educação, para que eles não percam essa referência, eles não deixem de acreditar que educação é bom e vai ajudá-los, né? Então, a gente, antes de começar a live, a gente estava falando sobre o mercado de trabalho, né? Uma parte da educação, assim, da função da educação, no fundo, também preparar para a vida, né? Preparar esses estudantes para estar na sociedade, para participar da sociedade. E o trabalho é uma importante parte dessa vida dos estudantes, né? Então, como a gente vê aqui, para pensar 2021, a gente precisa pensar nessas desigualdades, nessas heterogeneidades entre os estudantes. Né? Sobre acesso, né, sobre conectividade, falar bem rapidinho, o que a gente verifica também é que isso é importante para quem está produzindo materiais didáticos. Assim. Grande parte dos estudantes, 37%, citou o telefone celular como meio de acesso às aulas ou atividades remotas. Né? Um outro meio também muito utilizado foi o notebook, o computador portátil. Mas há uma diferença aqui na opção de utilizar esses dois dispositivos. Né? Novamente, quando a gente olha para a classe AB, 22% utilizou o celular, mas 45% contava com um computador portátil ou ainda com um computador de mesa ou um tablet. Né? Essa porcentagem já reduz drasticamente na classe C, que vai para 43% para o celular e só 23% para o computador portátil, notebook. Mas nas classes D e E, mais da metade dos estudantes utilizaram o telefone celular para acessar aulas ou atividades remotas. Então, é por meio do telefone celular que está ocorrendo essa inclusão digital, essa educação mediada pelas tecnologias. Né? Só 10% falaram, né, mencionaram um computador portátil para assistir ou acompanhar essas aulas. Então, esse é um dado muito importante quando a gente pensa em contexto dos alunos. Bom, aqui a gente
falou, eu trouxe alguns dados, pensando alguns dados sobre esses usuários de internet com 16 anos ou mais, que frequentam escola ou universidade. O estudo também trouxe dados sobre se existia uma criança de 6 a 15 anos no domicílio desse usuário de internet com 16 anos ou mais e que estava estudando. Então, a gente queria saber sobre essa criança ou adolescente, se eles haviam acompanhado aulas ou atividades remotas. Então, eu trouxe um dado só, porque esse é um dado mais complexo de a gente coletar, né? Então, só para a gente refletir também aqui, 86% dos usuários de internet com 16 anos ou mais que residem com uma criança de 15 a 6 anos, né? Essa criança estuda em uma escola pública, disseram que essa criança ou adolescente acompanhou as aulas online. Essa realidade, esse contexto, ocorre em 90%, para 90% dos usuários de internet com 16 anos ou mais que residem com uma criança que estuda em escola particular. Então, ok, a gente tem até números bastante parecidos. E também, só para agregar um pouco na nossa reflexão, falando dessas crianças e adolescentes que estudam em escolas públicas, grande parte delas acessou essas aulas ou atividades online também via um site, uma rede social ou plataforma de videoconferência, assim como a população maior de 16 anos, né? Só que, entre a população de 6 a 15 anos de escolas públicas, ao invés do aplicativo ser a segunda principal mídia utilizada, né, a gente tem os materiais impressos entregues pela escola. Eu não trouxe aqui, mas esse dado ele é ainda mais intenso, né, esse uso de materiais impressos, em regiões como a região norte, por exemplo, onde a gente tem uma menor proporção de acesso à internet entre a população em geral, né? A região norte, entre todas as regiões administrativas, é aquela que apresenta as menores proporções de acesso à internet no Brasil, né? E lá também a gente teve um grande uso de materiais impressos. Então, só para agregar um pouquinho a nossa discussão, para a gente falar de menores de 16 anos, né? Mas esses são alguns dos dados do estudo. Eu, na verdade, quis fazer só uma seleção para a gente ter tempo, não sei se a gente ainda tem, de perguntas ou de bater um papinho sobre esses temas. E eu fico à disposição para se alguém tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre os dados, enfim. Deixo com você, Alexandro, e com você, Carlos. Dani, mais uma vez, obrigadão pela sua participação. Os dados que você trouxe para a gente são bastante relevantes, realmente. Precisamos ter conhecimento deles, até mesmo para a gente conseguir mensurar qual foi o impacto que houve durante esse ano de 2020 em relação à educação, quais são os problemas que, na realidade, são problemas. Então, vamos lá, começa o nosso bate-papo. São problemas que eles já existem há um bom tempo e que todos nós sabemos que já existe. É engraçado porque eu vou associar isso até às tragédias anunciadas, né? Que vira e mexe, passa na TV, aconteceu uma tragédia aqui, o hospital pegou fogo ali, um prédio caiu ali, uma ponte desabou, que se você vai ver, são tragédias que já foram anunciadas anteriormente, já foi uma pessoa inspecionar, muitas das vezes as autoridades não tomaram uma posição, não se levantaram e realizaram uma ação, e muitas das vezes é maquiado. Então, assim, tá errado, aí vai a pessoa lá fiscalizar, outro cara fala assim uma coisa ou outra e se maquia que estava errado, e aí quando a tragédia acontece, ela é anunciada. A questão aí da desigualdade, a questão aí da falta de acesso à internet, a questão da falta de informação, já era uma tragédia anunciada. O que se esperava mesmo é que acontecesse um fenômeno para trazer ela à tona. Não sei se vocês compartilham dessa mesma opinião, Carla e Dani. O que vocês acreditam, era ou não era uma tragédia anunciada? Bom, Carla, você quer falar primeiro? Pode falar, pode ir primeiro.
Bom, eu diria que era uma tragédia anunciada, nesse sentido de que já faz muito tempo que a gente vem falando da necessidade de se prestar atenção à conectividade, às habilidades digitais, à apropriação das linguagens digitais nas escolas, nas universidades, enfim. E muitos gestores públicos ainda consideravam isso um luxo. A gente entende assim que na administração pública, na hora de repartir os investimentos, né, de direcionar os investimentos para a educação, é complexo pensar em tecnologias, né? A gente pensa primeiro na merenda, obviamente, na infraestrutura das escolas, dos prédios das escolas, mas já há um bom tempo que a gente vem, que a sociedade vem dizendo que isso não é um luxo. Na verdade, quando a tecnologia passou a ser um meio em que a gente acessa serviços, a gente se entretém, a gente acessa cultura, a gente acessa conhecimento, isso faz parte da nossa vida já. Então, a escola precisa estar inserida nessa cultura digital, assim como a cultura digital necessita da educação também para ser melhor, né? Mas, então, há muito tempo que já vinha falando isso. A pesquisa que eu coordeno, por exemplo, tem 10 anos, né? E há 10 anos que a gente está falando isso. Enfim, quando as escolas fecharam e falaram vai ser um ensino híbrido ou vai ser um ensino mediado por tecnologias, todo mundo já sabia que ia explodir essa desigualdade, assim, ela ia ficar escancarada, né? Porque não tinha condições mesmo. Eu acho que quando a gente fala nessa questão aí das tecnologias, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, a primeira dificuldade que a gente vê realmente é com a internet, né? E a segunda delas é no momento que você vai ver como que é o laboratório dessas escolas, né? Eles não têm equipamento, então os equipamentos são danificados, tem dificuldade de repor equipamento. Na verdade, é que nem você fala, a gente tem três coisas, né? E primeiro, o sinal da internet, a questão da qualidade dos equipamentos e o problema maior, né? A formação. Os professores não têm proficiência nas tecnologias, têm dificuldade em usá-las, né? E automaticamente eles não conseguem adquirir conhecimento para poder trabalhar com elas, né? A gente percebe que existem algumas iniciativas, né? Nós temos aí algumas empresas que publicam saídas, opções, tem planos de ações, mas o que a gente vê realmente é que, por exemplo, esses professores eles se sentem deixados de lado, né? Uhum. Nós tivemos aí há um ano atrás, exatamente 1 ano atrás, contratação de professores para lecionarem especificamente tecnologia na escola, no ensino público. E aí, dentro dessa contratação, o que aconteceu? Isso não ocorreu, esses professores não conhecem. E aí chegou a pandemia. Então, o que de repente esses professores poderiam estar ajudando as pessoas de dentro da escola, os educadores, né? E ajudando também os alunos, eles têm dificuldades básicas, né? Que eles não conseguem resolver. A gente percebeu que isso não aconteceu, né? Isso não ocorreu, porque os próprios professores não têm conhecimento do conteúdo. Eu não estou dizendo todos, tá? Mas pelo menos todos aqueles que eu tive contato e nas escolas eu percebi que isso não estava acontecendo, né? Então, eu entendo que seria muito importante se tivesse, dentro desse trabalho, entrando agora em 2021, que vai precisar, não dá para continuar do jeito que está, a questão do Teams, por exemplo, que foi liberado para as escolas do Estado. Os professores não estão usando. É inacreditável, mas eles não usam os Teams, eles estão dando aula pelo WhatsApp. Eles não estão fazendo uso. E quando tem alguns que precisa, por exemplo, agora há pouco tempo aconteceu a culminância. Então, chamou os pais, os professores, aquele negócio todo, e eles não usaram Teams. Então, eles se mobilizaram e pagaram um Zoom para poder fazer a transmissão no dia. Então, eu acho assim, são coisas que falta realmente conhecimento. Muitas vezes a aula pelo WhatsApp não vai dar certo, né? Ela já não está dando certo, na verdade. O WhatsApp não teria esse objetivo, né? O objetivo do WhatsApp seria outro, tirar dúvidas, né? Dúvidas rápidas e bem focadas em grupos. E aí entra um outro problema, né? A questão da segurança. Então, esses alunos estão assistindo aula
e de repente o pessoal invade a aula deles. É lógico que isso daí é passado o link por algum dos alunos, a gente entende isso. E aí eles têm invasão nas aulas deles, o pessoal entrando, fazendo brincadeira, a aula acaba, aí eles têm que derrubar. Uma outra coisa também que eu lembrei agora, né? Quando eu estava usando no modo gratuito, o professor estava dando uma aula lá que a aula acabava, ele tinha que mandar o link de novo, e aí dava um tempo, o cara não tinha conexão, a aula ficava de lado. Então a gente percebeu muito isso, né, nesse período. Eu não sei, de repente, o que você acha, né? Mas eu acho que, de repente, uma movimentação, né? A gente tendo uma movimentação com relação a passar essa cultura digital para eles, começando do básico, porque é o básico que a coisa já não acontece, né? Coisas fáceis que eles não conseguem fazer, fáceis para nós, que estamos mexendo com isso. Lógico que para eles não é, né? A gente sabe que não é assim. Mas trabalhar mesmo com pacote Office, tentar começar do começo, né? Eu acho que isso daí está faltando, né? Eles estão com problema de formação. Quando a gente fala dos professores, a gente precisa de políticas mais consistentes para levar formação para eles, porque às vezes não adianta liberar o Teams, mas aí não ensinou ninguém a usar. Assim, então, né? E a usar para a educação também, sim, né? Sim. Tem essa outra questão também de que a gente, às vezes, eles, não só os professores, os alunos também, mas principalmente os professores, têm conhecimentos básicos, assim, então utiliza a internet na sua vida pessoal, mas não consegue depois extrair, assim, utilizar essa tecnologia na aula. Então, entender que tem que ter um conteúdo específico para essa aula exige uma linguagem diferente, vocês estão fazendo uma live aqui. Então, tem toda uma característica, uma especificidade desse ambiente aqui, né? A gente não vai apresentar isso daqui de pé, assim, só aparece daqui aqui, sabe? Aquelas coisas. Então, é todo um aprendizado que necessita de apoio. Aí, nesse apoio, além das políticas públicas, que são essenciais, né? A gente tem que ter também uma rede de apoio, de suporte para esses professores, assim. Sim. E às vezes a criação de redes entre os professores pode ajudar também. Se um colega conseguiu usar o Teams e deu certo, então compartilha isso com os outros professores, né? E mas, esse Dani, trabalho que vocês estão fazendo... Eles estão muito desmotivados, o que eu percebo é isso. Também cansados, eles estão desmotivados e eles querem pelo caminho mais fácil, porque também eles estão cansados. Então, a gente vê casos que, né, enfim, eu não entendo muito bem, como é que isso acontece, mas assim, a gente vê aí algumas secretarias de educação, algumas diretorias de ensino premiando os professores com o uso de portfólio digital. Então, eu não consigo entender bem como que... né, não sei, porque... né, consegue fazer um portfólio digital com site, não consegue usar uma ferramenta, né? Eu não sei, eu acho isso daí eu acho isso estranho, no mínimo, né? Mas eu não sei direito como que está funcionando isso nesse sentido. Eu vejo essa coisa acontecendo. Metodologias ativas, portfólio digital. E quando foi liberado o Teams, na verdade, eles ficaram com receio também. Tinha muitos professores que estavam com dificuldade nos conteúdos, eles não queriam que estava sendo gravado, porque aquilo é olhado. Né? Aquilo é verificado, o conteúdo, né? Tem uma série de questões com isso também, né? Sim. Porque os professores têm trabalhado muito mais também, uma carga horária muito maior. Tem a vigilância, tem a questão de privacidade, enfim. Inclusive dos dados dos alunos também, que essa plataformização, né? Sim. São todas questões a pensar. Assim, uma fala deles que assim, eles comentaram bastante a questão da segurança de dados. Eles falaram, a gente não sabe usar, a gente não sabe se tiver um problema, o que a gente faz, a gente não sabe até onde pode ir, o que a gente pode fazer, o que a gente pode falar ou disponibilizar. Então, a gente percebe que tem essa preocupação e a gente vê que eles não têm isso. Como, por exemplo, como eu te falei, entrando nessas aulas e colocando vídeos, atrapalhando a aula, entendeu? É lógico, o professor fica bravo, mas veja, isso é uma questão que, inclusive, eu já conversei nas escolas. Eu falei, gente, isso é aluno que está mandando o link, né? O professor não vai mandar um link para esse tipo de situação, né?
Então, poderia ter sido tomado cuidado, por exemplo, com o e-mail dos alunos, né? O e-mail deles Sim. é difícil você saber a que se refere o aluno. Então, foram tomadas algumas medidas que a gente fez, entendeu? Melhorou muito, mas ainda continuou acontecendo o caso, né? Que é por questão da segurança, tipo as provas online, criptografar a prova, que você tem já essa opção no Windows, que você pode fazer. Então, Uhum. veja, são coisas básicas que eles não sabem usar, porque não tem quem passe essa formação. Nesse caso, eu vejo até que o trabalho das organizações sociais, assim como vocês estão fazendo aqui, é essencial, gente, porque esses professores, a gente tem dados lá do quanto eles buscam por esse apoio na internet, eles buscam sozinhos, assim. Então, tem crescido muito nos últimos anos, assim, porcentagens grandes de um ano para o outro, de uso de videoaulas online pelos professores para saber como usar a tecnologia com os alunos. Assim. Então, esses cursos, como vocês estavam divulgando agora e outras organizações vêm fazendo, são bem importantes. Né? É lógico que a gente, Carla, eu concordo com você que a gente não vai suprir grande parte das questões que estão acontecendo nesse momento, até porque a gente está aprendendo juntos também, né? Aquele aluno que ficava disperso na sala e não participava, enfim, agora ele manda o link para outras pessoas que invadem a aula e atrapalham. Então, são novas configurações. Assim. Mas quanto mais as secretarias, a direção das escolas também conseguirem estruturar essas aulas, né, tornar essas aulas mais... bom, eu vou repetir o estruturadas para não falar padronizadas, é muito estranho isso, né? Mas é melhor, porque se a gente tem uma plataforma de videoconferência oficial utilizada ali pela escola, com senha, né? Todo mundo vai aprender a usar, inclusive os alunos também, chama os alunos, fala, olha, vamos usar, se a gente não usar direito, a gente não tem aula, não tem educação, não vai rolar. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa participação de todo mundo nesse projeto é importante, sabe? Sim. Dani, seria assim, as escolas elas precisam rever a sua estrutura pedagógica, o seu desenho pedagógico, enfim, a sua proposta pedagógica, eu acho que a melhor palavra seria essa, o melhor termo a ser usado. As escolas precisam rever suas propostas pedagógicas para não ter apenas uma proposta pedagógica desenhada apenas para o formato presencial. Nesse momento, é o momento também de desenhar-se uma proposta pedagógica para o formato 100% online e para o formato híbrido. Então, cabe às escolas começarem a pensar em 3 propostas pedagógicas, a presencial, a híbrida e a 100% online. Com certeza. São fundamentais que todas as escolas passem a ter isso. Você falou uma coisa bem legal, que tem muitos professores que, de fato, eles buscam acessar o conhecimento, eles são autônomos, eles vão vendo ali uma coisa ou outra na internet para conseguir aprender e repassar esse conhecimento de forma, usando o meio online, para que seu aluno possa aprender ali. Então, são iniciativas dos próprios professores. Mas também cabe a gente ressaltar que as escolas, as direções escolares, a coordenação, as secretarias de educação também, elas passem a ver essa necessidade que o educador tem nesse momento e também passem a ofertar formação para isso. Numa live que a gente teve aqui, uma das participantes relatou para a gente o seguinte, que quando houve a pandemia, o que aconteceu? Ambas as escolas, a privada e a pública, deram férias coletivas para todos os alunos. Entretanto, a escola privada ela investiu, não vou dizer que são todas, mas boa parte, investiu na formação do professor para que ele pudesse se capacitar nos meios tecnológicos, com as ferramentas tecnológicas disponíveis, e quando voltou às aulas, esse professor tinha uma capacidade maior de utilizar essas ferramentas tecnológicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Em contrapartida, a escola pública, não. A escola pública, ela deu as férias, mas não houve um plano. E por que a escola privada pensou nisso e a pública não? Desculpa, não estou te questionando isso, até porque você não é decisão. Eu estou fazendo uma reflexão aqui com todos nós. Então, nós estamos aqui numa mesa redonda, né? Então, entre aspas, e estamos discutindo. Por que será que eu tenho uma escola privada onde teve essa atitude
e a escola pública não teve essa atitude. E aí eu vou entrar numa seara mais delicada. A questão do sucateamento dos serviços públicos. Porque se você vai pensar, os serviços públicos que a gente tem, aí eu foco na educação agora, no momento, porque existem diversos, e todos eles, infelizmente, estão passando por sucateamento. Hospitais, FUNAI, órgãos que deveriam defender direitos da floresta, das pessoas que vivem na floresta, então IBAMA, FUNAI, e hospitais, volto a repetir, desculpa por estar sendo prolixo, mas é o seguinte, existe uma estratégia de sucateamento desses órgãos, e por quê? Para que eles não funcionem direito. E quem acaba perdendo com isso? É a grande população que depende desses serviços públicos. Não sei se, bem, enfim, por favor, opinem, não sei, reflitam. Quer trazer um outro tema, quer fugir do que eu falei, pode, assim, não digo fugir, mas assim, quer trazer um outro olhar também que eu acabei não expressando aqui, pode trazer um outro olhar, a gente precisa de uma população mais engajada, assim, que cobre mais também dessas políticas, sabe? E eu não vou jogar a responsabilidade na população só porque, no fundo, o que a gente precisa é de uma política bem elaborada, mais efetiva, né? E a gente faz isso olhando para os contextos, para contextos heterogêneos. Então, às vezes, não adianta gerar uma política achando que ela é de tamanho único, que vai servir para todo mundo, ela não serve para todo mundo. Né? Ela não vai chegar para a escola rural ou para a escola que está isolada lá no Rio, Amazonas. São contextos diferentes. Né? Então, em primeiro lugar, a política precisa ter um olhar para a heterogeneidade e, para ser mais efetiva, ela precisa chamar as pessoas para dizer aquilo que elas precisam. Então, às vezes, a participação democrática também ajuda as políticas a serem melhores. Agora, lógico que a gente vai ficar uma noite inteira aqui discutindo essa questão das políticas terem que ser melhores. Por quê, né? Porque a gente ainda fala numa escola pública dessa forma, né? E às vezes pejorativa até, né? Mas quando a gente está falando da escola pública, a gente está falando de pessoas que estão lá dentro, né? E o que sentem essas pessoas ao dizer, putz, eu estudo nessa escola, entende? E o que vai ser de mim, né? Então, geralmente, as pessoas que mais precisam de apoio, de dizer, olha, que vai dar certo, né? São aquelas que estão nas escolas públicas. Então, é uma dupla desigualdade, assim. Então, é uma forma muito, muito intensa de degradação da identidade dessa pessoa. Assim. Então, é a necessidade muito grande da gente reverter essa situação. Cobrar política pública, com certeza. Tem que ter uma atenção para a educação. Quando a gente passar a ter uma atenção para a educação, melhora em diversos outros aspectos. A gente acabou de ter a divulgação dos dados de desenvolvimento humano do Brasil. Um dos pilares do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, é a educação. Então, um país que investe em educação, com certeza, ele cresce em PIB, ele cresce em Gini, ele cresce em todos os outros índices. Entendeu? O problema do nosso país é que a gente ainda não chegou na efetivação do direito à educação. Entendeu? Sim. A gente até cita, ele mexe aqui, a Finlândia, né, que investiu e depois de 10 anos ela conseguiu colher os frutos benéficos desse investimento em educação. A gente tem Singapura também, que investe horrores em educação, uma educação estruturada. Né? Sim. Enfim. Várias escolas que a gente vários países que a gente tem aí que pode ser citados como exemplo. E aí eu falo que o nosso país também, a partir do momento que a gente investir em educação, de fato, né, uma educação, de fato, como ela deve ser construída, bem estruturada, temos muito a ganhar. Só que, quando começar os investimentos em educação, sempre ressaltamos, não é da noite para o dia, é uma semente que você vai plantar, você tem que preparar essa terra, plantar essa semente, regar essa terra, cuidar muito bem dela, para que ela vire um broto, que ela germine, enfim, e comece a crescer nos devagarzinho, e aí você continua cuidando dela para que ela se mantenha aí forte e saudável.
Exatamente. mas há necessidades de fazer isso. Então, o que a gente busca nesse momento, acredito que todos os outros movimentos educacionais também, eles buscam, de fato, é isso. É agora, nesse momento, preparar esse terreno para que a gente possa plantar essa semente e que ela venha vingar, que ela venha crescer e dar bons frutos aí para o nosso país. A gente acaba diminuindo a pobreza, a gente acaba diminuindo a violência, a gente acaba diminuindo a desigualdade social e a gente acaba também informando as pessoas para que muitas das vezes a causa de muitos atos sinistros é a violência, ou é a forma qual essa pessoa foi educada. Existe a educação também, que é a educação familiar, existe o pilar, né? Esses dias eu estava refletindo que dentro da educação, né, essa palavra assim tão forte e ao mesmo tempo ampla, nós temos diversos pilares que sustentam a educação. Você tem o pilar da educação formal, a educação familiar, que é a educação dada em casa, a educação formacional, que pode ser considerada a informação que você recebe ali na escola em relação ao conhecimento. Então, nós temos pilares dentro da educação e a gente tem que ver qual desses pilares aí, nesse momento, precisa de maior investimento. Então, se você tem um maior investimento no informacional, onde você traz as informações para essa pessoa em relação das consequências de algumas coisas que elas possam praticar, você vai melhorar toda uma cadeia, certo? Bom, Carla, você quer complementar com mais alguma coisa, por gentileza? Quer fazer mais uma colocação? Contigo. Eu acho assim, eu acho que assim foi muito pertinente, né? Esse assunto, esse bate-papo que a gente veio, para a gente conseguir entender que a dificuldade não é só dos professores, mas também está nos alunos, né? Na verdade, é orgânico, né? É gestão, é coordenação. Então a gente percebe que não existe um culpado nisso. Isso que é importante a gente pensar. Não adianta a gente ficar procurando o vilão da história. A gente tem que procurar resolver. E é que nem a Dani falou, né? Eu acho assim, a gente precisa de iniciativas que os professores possam se juntar, se acolher, se apoiarem, né? A gente sabe que, acho que foi coisa de 4 meses atrás, na Espanha estava tendo uma dificuldade com relação a essa parte educacional, porque eles descobriram que justamente isso, no levantamento, era a falta de apoio, a colaboratividade entre educadores que não existia. E eles mudaram isso, eles entraram, reformularam, mudaram para tentar chegar em algum lugar. Então, o pessoal fala assim, mas muitas vezes a gente tenta fazer uma coisa e a gente tem receio porque o cara pode ser melhor do que a gente. Nós não estamos num momento competitivo, isso não era para ser competitivo, né? Ou excludente, na verdade, né? Ele tinha que ser todo mundo se ajudando. Eu acredito nisso. Eu acho que isso daí é o que precisa acontecer. E o que é imprescindível, né, é formação. Precisa ter formação, não temos outra coisa para falar, né? Não há o que ser dito. Sem formação a gente não vai conseguir. Não adianta ficar montando um monte de plano de ação, de estratégia, se a própria ação, como se diz, não está acontecendo, né? Então eu acho assim que é uma situação delicada, que nem você falou, eu também acho que é. Eu acho que todos estão numa situação delicada, mas veja, o que aconteceu esse ano, a gente já viu que não funcionou. A gente já sabe de detalhes, sabe que isso não funciona, a gente sabe que isso aqui funcionou melhor, vamos tentar nisso. Eu entendo que o meu público, os alunos que vêm nessa escola, que frequentam essa região, que é dessa tal diretoria de ensino, tenham um perfil diferente. Agora, veja, perfilar o seu aluno é importante. É algo que não se pensa, né? Mas conhecer o perfil do seu aluno é importante para se entender a estratégia, né? E aí vem aquela questão, né? Muitas vezes as pessoas não sabem lidar com dados, né? Onde buscar essa informação, né? O que seria isso? Perfilar, ter um perfil da sua escola, ter um perfil do público de estudantes que frequenta a escola. São coisas que a gente vê que o pessoal tem dificuldade, né, Dani, de fazer. Essa é uma outra perspectiva, desculpa te interromper, mas principalmente para os gestores, que o que a gente chama de letramento em dados. Sim, né? sim. Hoje, na sociedade que a gente vive, essa é uma grande necessidade, é saber lidar com os dados dos seus próprios alunos, de avaliação, enfim, né? Eu acho que assim... Eu ia... Oi, Alex. Não, eu vou fugir um pouquinho desse tema, mas tem a ver com o que foi falado no decorrer da live.
que é em relação ao acesso às tecnologias. Em 2014, em São José dos Campos, o que aconteceu? Eles fizeram um piloto no qual eles distribuíram tablets para os alunos. E também tem outros tipos de projetos que falam sobre a questão de distribuição de equipamentos digitais para alunos de rede municipal, da rede pública. Entre eles, nós também temos o projeto UCA. O que acontece é o seguinte, que são projetos que eles foram colocados aí durante 1 ano, 2 no máximo, e depois não houve uma continuidade. Durante o levantamento desses dados, Dani, vocês também chegaram a visualizar essa questão da distribuição por parte do governo de equipamentos digitais para os alunos da rede pública durante alguns períodos e que teve uma parada na continuidade desses programas? Então, esse estudo sobre a Covid, do qual eu mostrei alguns dados agora, né? A gente não tem esses dados, mas na pesquisa que eu coordeno, a gente tem, que é na pesquisa TIC Educação, a gente tem 10 anos de acompanhamento de tecnologia nas escolas, a gente entrevista os gestores escolares, os professores, os alunos e os coordenadores pedagógicos. E o que a gente nota nesses 10 anos, assim, até a Carla citou algo bem interessante, que é dos laboratórios de informática. Quando você olha para a história dos laboratórios de informática nesses 10 anos, assim, a gente tem o Proinfo implementando laboratórios de informática, ou então o ProUCA distribuindo tablets que, no final das contas, acabaram entrando nesses laboratórios aí também, ao invés de serem entregues direto para os alunos, né? E uma parte grande desses laboratórios ficou sem uso, porque os gestores não sabiam muito bem o que fazer com esse laboratório, eles tinham medo que estragasse os equipamentos. E eles fecham e não deixam as pessoas terem acesso. Exatamente. Tinha muito equipamento que ficou encaixotado, assim, sim, e aí defasado. O equipamento estragou durante esse período, ele ficou Exatamente. desatualizado, né? Outros casos, as escolas até tinham um laboratório, mas era muito difícil dos alunos conseguirem utilizar, porque precisa ter um monitor no laboratório de informática, uma monitora, né? Eles continuam ele não fica podendo fechado. usar, viu, Dani? Eles continuam não podendo usar porque a chave não é liberada. Exatamente. Né? Não tem ninguém que outro vai entrar problema lá para fazer esse trabalho que você está falando. Não tem ninguém que pode acompanhar para ir no laboratório. E o equipamento ficou defasado, então dos 25 você tem um que funciona. Mas tem um problema, você não tem internet, então não dá para navegar. E aí, quando tem internet, ela não está liberada para os alunos também, né? E tem também a questão da manutenção, que foi um dos grandes problemas e é o calcanhar de Aquiles até hoje dessas políticas de tecnologia nas escolas, porque tudo bem, instalou, mas e depois? Como é que atualiza software? Como é que faz a manutenção da rede, do roteamento da rede? Enfim, o que acontece hoje é que a gente tem escolas com computadores sucateados, como você tinha dito, Alexandre. Sim. E muitas escolas passaram a fazer as próprias compras. Então, em caso de internet, tem escola financiando a internet da escola para a área administrativa, enfim. Mas muito difícil chegar acesso à internet para os alunos, em sala de aula, especialmente, né? Tem professor que compartilha lá a rede de internet 4G dentro da sala de aula, os grupos, alunos e tal, assim que a educação estava acontecendo antes da pandemia, né? Então, o Proinfo e o Banda Larga nas escolas e o ProUCA, eles ficaram nisso, assim, quem tinha, ficou, quem conseguiu manutenção, mas parou. Aí a gente entrou com o PIEC, que é o novo programa nacional, né, do governo, que já tem 3 anos, hein? E a gente viu um avanço em algumas coisas com o PDDE, né, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Aí que tá, quando a gente tem uma política e ela é administrada de forma compartilhada, pelo menos, entre a comunidade escolar e as áreas de gestão de política, as coisas tendem a ser um pouco melhores do que quando a política vem de cima para baixo e fala, agora eu estou te entregando isso daqui, faz aí alguma coisa com esses equipamentos, entendeu?
Não, né? Porque tem escola que precisa de conexão, tem outras que estão precisando de dispositivo, tem outras que estão precisando de formação de professores, tem outras que precisam de recurso educacional também, os computadores, enfim. Sim. Então, é importante, como a Carla também tinha dito isso, de conhecer o aluno, né? A gente fala do professor conhecer o aluno. Então, o gestor da escola, ele precisa conhecer a equipe de educadores que ele tem, a equipe que ele tem lá trabalhando com ele, os alunos, né? O gestor público tem que conhecer toda aquela rede de ensino e as características dessas escolas, dessas pessoas que estão lá. Então, essa visão mais holística, né, para as políticas de educação e tecnologia são essenciais. Assim. Então, duas coisas, visão holística e participação. Tem que ter essa participação de todos os níveis, inclusive dos alunos, né, nas decisões. Assim. Sim, você falando sobre essa questão de ter que conhecer a escola de fato, muitas vezes a decisão vem de cima para baixo, uma das nossas formações é justamente essa, a criação colaborativa de projetos, onde, de fato, você primeiro precisa identificar qual que é a necessidade do grupo, e aí, a partir da necessidade que esse grupo traz, é que são construídas as ações para suprir essas necessidades e, ao mesmo tempo, engajar o grupo, engajar a equipe, engajar a escola, enfim. Não basta você apenas trazer um projeto onde esse projeto parta de uma única pessoa e essa pessoa querer que os outros participem dele. Não. Todos precisam se sentir donas desse projeto. E é uma dessas formações que a gente também tem aqui na Clasmake Educação, onde essa formação, inclusive, eu cheguei a utilizar quando eu visitei 8 comunidades indígenas no Nordeste, e justamente nessa visita, onde a gente fez essa formação para que as próprias comunidades ali se engajassem e construíssem ali um plano de atividades do que eles precisariam ou de como que eles gostariam que funcionasse um ponto de cultura indígena que existia ali em cada comunidade. O ponto de cultura indígena, para você ter uma ideia o que ele é similar a um telecentro, ele é um espaço onde tem vários computadores com acesso à internet, só que a grande diferencial é que, além de ter um acesso à internet e aos meios tecnológicos, os indígenas daquela comunidade, eles também tinham acesso de como eles iriam fazer as ações para fortalecer a cultura regional ali daquela comunidade em si. Então, houve uma formação onde foi levantada as necessidades deles, onde conseguiu-se engajar o grupo, e aí o grupo passou a construir ações ali para trazer formações que atendessem à necessidade da comunidade em si, que é o que a gente precisa fazer também junto às escolas e que o poder público precisa dar um jeito de conseguir se organizar isso. É complexo? Mas complexo não quer dizer que é difícil, usando a teoria da complexidade. Complexo é porque a gente precisa de vários mecanismos que conversem entre si. Essa é a grande sacada. E aí, durante essas visitas, Dani, foi que também eu percebi isso, que muitas das vezes as escolas a qual eu visitei que estavam, se nos grandes centros urbanos nós temos essa dificuldade e esse sucateamento em relação aos recursos tecnológicos que foram disponibilizados para as escolas, nos lugares remotos isso acaba sendo mais intenso ainda. Sim. Uhum. Porque as escolas que eu visito, conforme eu ia passando nas comunidades, eu ia visitando algumas escolas da região. E aí, na época, o projeto que era o mais comum nessa área de inclusão digital nas escolas e de acesso aos recursos tecnológicos era o projeto UCA. E eu perguntava, como que está funcionando o projeto aqui? Como que ele funcionou? Aí, muitas das vezes é isso, era o laboratório de fato fechado, aí você ia ligar o equipamento, ele não funcionava mais, porque ele ficou muito tempo parado. A escola ali naquele local remoto, ela não tinha uma assistência técnica, de fato, um profissional que ajudasse ali a manter a manutenção desses equipamentos. E muitas das vezes os diretores das escolas falavam para mim o seguinte, que a gente teve uma forma durante, assim que tiveram a iniciativa de trazer o projeto para a gente, nós tivemos uma formação, porém essa formação não deu continuidade, então a gente não sabia o que fazer com os equipamentos. Então não é simplesmente um workshop de 3, 4 semanas que vai atender a necessidade de uma pessoa que ela não tem familiaridade com os recursos tecnológicos atuais. Não é. É uma formação que ela tem que durar mais tempo. Contínua, né?
Sim, ela tem que ser uma formação contínua. Então, eu dei uma formação agora aqui, eu preciso fazer uma reciclagem daqui a uns 2, 3 meses, até mesmo para avaliar e ver quais são as dificuldades que eles tiveram em relação à primeira aprendizagem. Então, eu vejo assim uma necessidade de fato de uma construção de um planejamento pedagógico eficiente, uma proposta pedagógica de formação eficiente e eficaz, onde nós temos um primeiro momento de aula, vamos falar assim, mas precisa se ter uma continuidade até para reforçar isso, das pílulas do conhecimento e desenhar essa formação, que é uma formação que ela não pode ser dada em apenas um mês, ela tem que ser uma formação de 2, 3 anos no máximo, de 2, 3 anos, e montar todas as estratégias, para que ela seja à distância, para que ela seja presencial, para que ela seja no formato híbrido, porque hoje, nesse momento, a gente consegue fazer isso. Atendendo as diversas formas de acesso, né, a essa educação. Ok. Bom, olha, faltam 2 minutos para vencer a nossa live. O nosso bate-papo foi super 10, foi gostoso. Obrigado, Dani, por trazer esses dados aí para a gente. Se você quiser deixar o seu contato para o pessoal aí, se você quiser deixar, não, desculpa, depois você pode deixar o seu contato para o pessoal, para eles entrarem em contato contigo, saber mais sobre o seu trabalho, saber mais sobre o órgão que você trabalha é importante também. As pessoas que elas venham a participar aí desse letramento de dados é algo importante até mesmo para a gente saber, né, e conseguir mensurar o quanto que as ações que a gente vem realizando, elas vêm sendo efetivas ou não. Então, é muito importante ter isso. Então, eu quero te agradecer mais uma vez aí por ter se disponibilizado, por sua disponibilidade para falar com a gente hoje. E vou passar a palavra novamente para você, se você quer fazer um fechamento, falar o que você tiver aí no seu coração para passar de recado para os nossos educadores. Bom, em primeiro lugar, agradeço novamente a quem ficou até esse horário assistindo a nossa live, para quem vai acessar posteriormente essa live, então eu já agradeço a atenção de todos que estenderam um pouquinho do tempo de vocês, já tão difícil, esses professores, né, para assistir. Então, muito obrigada. Os dados estão disponíveis para quem quiser no certic.br. Pode me escrever também, estou à disposição, respondo perguntas, dúvidas, troco figurinhas com quem mandar e-mail para mim sobre educação e tecnologia. E, bom, deixo uma mensagem também para que, assim como a gente tem os médicos, enfermeiros na linha de frente, né, nesse momento enfrentando a pandemia, a gente tem também na área da educação, professores, educadores, os próprios alunos, pais e responsáveis, e a gente que está aqui nas organizações da sociedade civil também, todo mundo pensando educação. Então, eu mando a minha mensagem para todo mundo que está aí na linha de frente da educação. Resistam, a gente vai conseguir. Educação é algo muito importante. Vocês fazem um trabalho extraordinário e que merece todo o reconhecimento. Então vai o meu reconhecimento para vocês e a minha oferta de apoio também para o que precisar. Eu oferto os dados, mas também fico à disposição se alguém quiser fazer alguma formação, enfim, estou à disposição para a gente conversar. Obrigada, Carla, obrigada, Alexandra. Obrigada a você, Dani, ter vindo aqui conversado com a gente sobre esse assunto, ter trazido dados, né? E veja que a gente, além do letramento, né, da informação midiática, do letramento digital, nós temos agora o letramento em dados também. Então, veja que aí a gente já tem que dar um outro olhar para essa situação. Muito obrigada por você ter estado aqui com a gente. Alex? Obrigada. Carla, Dani, obrigado por ter que estar nos escutando também. Muito obrigado aí por ter participado com a gente. Você que vai nos escutar também, muito obrigado por ter assistido. Mais uma vez eu peço para vocês compartilhem essas informações, porque são dados relevantes que ajudam os gestores de escolas, ajudam os professores, ajudam secretários de educação, ajudam líderes na área educacional a repensarem quais são as ações que eles precisam tomar daqui para frente em relação a melhorias no ensino, em relação à utilização dos recursos tecnológicos que temos disponíveis, justamente para facilitar o processo de ensino e aprendizagem aí nas escolas.
são dados importantíssimos que fazem a gente refletir, de fato, e pensar, né, qual que é a mudança que nós queremos para o nosso país e como que eu faço para conseguir essa mudança por meio da educação. Então, eu agradeço a todos vocês e me despeço de todos vocês. Tá, muito obrigada, gente. Boas festas, bom descanso, vamos descansar bastante aí, que a gente volta no dia 11 de janeiro. E ficaremos com saudades de vocês. Desculpa, cara, eu acabei esquecendo de uma coisinha também. Pessoal, após o curso de gamificação gratuito do professor Igor Arnaldo, nós também teremos outras turmas gratuitas aí, onde nós iremos fazer uma aula introdutória de cada curso que a Classmaker Educação oferece. Então, nós vamos ter uma aula livre, uma aula free aí do curso de Educação 4.0, para aqueles educadores que querem se formar, que querem, de fato, começar a utilizar os recursos tecnológicos que estão disponíveis aí dentro de salas de aula. Nós vamos ter a primeira aula gratuita para vocês, para que vocês possam ter aquele primeiro contato com esse tema e depois aí vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês numa formação posterior, ok? Então, até ano que vem, boas festas para todos e nos vemos aí em 2021, se Deus quiser e permitir, que Ele queira. Amém. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Alex. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, porque nós teremos uma surpresinha para vocês aí essa semana, na sexta-feira, outra vez na segunda-feira. E, inclusive, para todos aqueles que participaram das nossas lives aí nesse ano de 2020. Ok? Tá. Desculpa novamente, mas só mais um detalhe. O curso do professor Igor Arnaldo em relação a narrativas de jogos, que foi o único tópico que não deu tempo dele conseguir passar no dia 1, vamos anunciar para vocês por meio das redes sociais, por meio de post, tá ok? Era só isso que eu ia falar. Beijos, abraços e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite, bom descanso a todos e boas festas e bom ano novo.